Meus irmãos, que maravilha poder estarmos mais uma vez reunidos para estudo da palavra de Deus. Esperamos que cada um de nós venha a ser edificado pelo estudo da palavra que vamos ter. Como já temos dito, nós temos estudado já de vários meses o tema História da Redenção. E nós vamos continuar essa lição hoje, essas lições, hoje na lição 31. Vamos estar orando nesse momento para dar início ao nosso programa, já saudando alguns irmãos que estão conosco na live, nossa irmã Helenice, nossa irmã Maria, nossa irmã Roseli, nosso irmão Márcio, nosso irmão José Daniel. Irmão José Daniel, ele era membro da igreja da Vila Pauliceia quando nós éramos pastor lá em São Bernardo do Campo, na Vila Pauliceia. Um abraço, meu irmão. Temos muitas saudades de vocês, viu? Deus os abençoe, você, Socorro, família toda. Deus os abençoe. O Márcio, eu acho que nesse momento, acho que caiu ali a conexão dele, deve voltar já já. Vamos orar e dar início ao nosso trabalho. Ó Deus bendito, nesse momento nós queremos estar invocando tuas bênçãos sobre nossas vidas. Carecemos do Senhor
somos totalmente dependentes do Senhor. E rogamos tuas bênçãos, ó Deus, sobre nossas vidas, no nosso viver diário, na nossa vida familiar, nossa vida no social, a nossa vida no dia a dia. Que o Senhor possa estar nos abençoando e abençoando cada um dos nossos irmãos que estão nesta live. Esteja, ó Pai, também acudindo às necessidades dos irmãos que estão carentes, enfermos, desempregados. Ó Deus, esteja acudindo o teu povo, ouvindo e atendendo a oração de cada um. Nós oramos, ó Deus, rogando essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós, como dissemos, já saudamos alguns dos irmãos e agora também queremos saudar a Isaura e o Gilberto, que também estão agora conosco na live. Deus abençoe cada um de vocês também, ouvindo suas orações, atendendo os seus rogos. Vamos cantar mais um hino, mais uma música. A gente tem uma música que é o tema Tu És Santo. Vamos cantar essa música aqui e logo depois disso a gente... Muito bem, maravilhoso poder estar louvando o nosso Deus amado, nosso Senhor, que é digno de louvor, de honra, adoração,
um Deus que é santo, todo santo, né? Saudamos também os nossos demais irmãos que entraram, a nossa irmã Cida, a nossa irmã Sonja e o irmão Erlindo, como também nosso irmão Joca e a Marina. Irmãos, nós louvamos a Deus pela vida de vocês e damos graças ao Senhor pela alegria de poder, como irmãos, nos unir num só propósito de estar estudando a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. Né? Também a Sueli, está aí na live, o João Turco, todos esses nossos irmãos aqui conectados na live para o estudo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus amados irmãos. Irmãos, como nós temos dito, nós temos estudado o tema A História da Redenção. É um currículo extraído do livro que tem esse mesmo tema, A História da Redenção, e ele foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior. O livro foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964, portanto, é um livro que já está esgotado. Hoje nós vamos na lição 31, e os irmãos têm percebido que, com essas lições, nós temos estudado os livros de Gênesis, Êxodo e agora Levítico, né? Hoje já nos capítulos 11 a 15. O que nós vamos estar estudando hoje é dos capítulos 11 a 15. É verdade que não vamos estar lendo todos esses textos, mas vamos ler bastante. Né? E aí os irmãos já pegam a sua Bíblia, porque nós temos texto bíblico longo para ler. Né? Eu espero que seja prazeroso ler a palavra de Deus, que não seja enfadonho ler a palavra de Deus. Alguns irmãos talvez não tenham muita paciência em ficar lendo um texto longo, mas acompanhem as suas Bíblias, aí então vocês vão acompanhando e a leitura fica mais suave, mais tranquila. Então vamos lá, começando no capítulo 11 do livro de Levítico. Vamos lá? O tema hoje é limpeza e saúde. Né? Um tema até, inclusive, bem atual, considerando o tipo de enfermidades que nós temos tido hoje, uma enfermidade que ela tem menos proliferação se há higiene. Então, por isso que dissemos que fica um tema atual, embora que vá falar da lei mosaica. Então, limpeza e saúde é o tema de hoje. E aí, antes de ler o texto bíblico, vamos também estar mandando uma saudação para a nossa irmã Cláudia. Boa noite, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Que Deus abençoe sua vida, de sua família. Então vamos lá. Levítico 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina,
este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão por vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatana ou escamas, será por vós outros abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominações a águia, o quebrantoço e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. E por estes vos tornareis imundos, qualquer que tocar o seu cadáver. Imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, levará as suas vestes, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não, dividido em 2 e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre os enxame de criaturas que povoam a terra e dominam o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o largato da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todos o enxame de criaturas, qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento que se faz alguma obra, será limpo. Não, alguma obra será metido em água e será imundo até a tarde. Então será limpo. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo. O vaso quebrareis. Todo alimento que se come preparado com água será imundo, e todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. Imundos são, portanto vos serão por imundos. Porém a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa. Mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, essa será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Quem levar o seu corpo morto, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra,
não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abominações por nenhum enxame de criaturas, nem por ela vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Então, este é o capítulo 11 de Levítico, e nós vamos ler ainda alguns outros textos. Antes, porém, quero saudar os demais irmãos que entraram, né? O Márcio, né? Que acho que a sua conexão tinha caído, ele voltou. Um abraço, meu irmão Márcio. Também a Tatiane, né? A Ângela, a Cláudia, né? Deixa eu ver se tem mais. Esses irmãos então já entraram também, estão conosco, né? E nós damos nossas boas-vindas nesta live a esses irmãos amados. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos continuar então a leitura. Agora no capítulo, a nossa irmã Cida também está aí, eu não sei se eu já havia falado, né? Abraço também, minha irmã, que está sempre conosco. Como os demais, né? Tem estado sempre conosco. O capítulo 12 agora, de Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés. Aqui a nossa irmã Neuza Barbosa. Um abraço, minha irmã Neuza. Que Deus abençoe. Um prazer ter você nesta live, viu? Deus abençoe. Você e sua família. Então, vamos ler agora o capítulo 12 de Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel. Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ele 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas e 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Então, esse é o capítulo 12 de Levítico. Abraço, Rezeli. Abraço, minha irmã. Abraço a sua família, seu esposo, os filhos, viu? Deus possa abençoá-los. Continuando agora a nossa leitura, vamos ler Levítico 13, 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará
imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se, na sua opinião, a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, é pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Então, mais um texto lido. E agora o último texto para a gente ler. Levítico 15. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e diz-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e tudo que se assentar, em que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentara o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imunda até a tarde, e aquele que a levar lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, lavará as suas vestes, banhará o corpo em água corrente e será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Este o oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste e toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com uma mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, esta 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação,
ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para oferta e pelo o pecado, e o outro para o holocausto. Desculpe, irmãos. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele com quem se dá emissão do sêmen e que fica por ela imundo. E também da mulher passiva da sua menstruação e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Temos então, irmãos, aí esses textos lidos, e aí então são os textos que justificam o tema que nós temos hoje para tratar: limpeza e saúde. Antes de continuar, quero estar aí saudando o Davidson. Davidson é sobrinho da Beth, né? Então nós temos muita alegria de que ele esteja conosco na live. Obrigado, Davis, por sua presença conosco na live. Hoje, para estudar o tema, a história da redenção. Nas quartas-feiras, nós trazemos estudos e usamos, então, o tempo todo para estudos. Na quarta-feira, usamos o tempo todo para estudos. E na sexta-feira, nós fazemos culto. Então, a mensagem é mais curta e a gente canta mais, né, ora mais. Então, são esses 2 programas que nós temos. Nas quartas-feiras, o estudo bíblico, e na sexta-feira, o nosso culto familiar. Ô, Renato, um abraço, meu irmão. Que maravilha, que alegria estar com você nesta live. Deus abençoe, viu? E que você possa também acompanhar conosco o estudo de hoje. É uma sequência, o estudo de hoje é uma sequência. Nós temos estudado a Bíblia desde o começo, né? Começamos lendo o livro do Gênesis, e aí falamos sobre a criação, quando Deus criou todas as coisas, a criação do homem. Depois falamos da queda, né? Quando o homem pecou. Falamos de quando o pecado se espalhou pela terra. Falamos do dilúvio. Falamos depois da continuidade da raça humana, a Torre de Babel. Fomos falando. E depois o chamamento de Abraão. E depois a retirada do povo de Israel do Egito. E agora as leis cerimoniais que foram dados ao povo de Israel. É isso que nós estamos estudando hoje. Lemos os textos em Levíticos, diversos textos bíblicos. Pois bem, então é esse nosso estudo, ok? Vamos ler ainda Hebreus capítulo 10, o versículo 22, que é o nosso texto áureo. É um apelo do Senhor, através da sua palavra. Diz assim: ô Régia, também um abraço, minha irmã. Deus abençoe, graça e paz. Um dia de feriado e diversos irmãos conosco na live, que maravilha. Um abraço a todos vocês, viu? Abraço mesmo. O texto áureo é esse, então, Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, nosso estudo hoje, limpeza e saúde. Irmãos, a legislação divina dada ao povo de Israel,
além da sua alta finalidade espiritual extensiva a todos os homens, tinha em vista a formação integral da raça de Israel, que era a raça eleita, escolhida por Deus para ser um povo separado dos demais povos que eram pagãos e tinham diversos deuses. O povo de Israel foi separado para ser o povo de Deus, o povo que tinha o conhecimento e adoração do Deus único. Então, as leis foram dadas a eles e com vistas à sua formação espiritual e também a uma formação integral desse povo. Eles tinham, então, uma formação do espírito e também do corpo, né? Alguns podem perguntar, mas, puxa, como é que de entre tantos povos Deus escolheu um só? Não haveria injustiça na eleição de um povo só? Nós podemos responder isso, meus irmãos, com o próprio esclarecimento que vem da palavra de Deus. Uma resposta que vem da palavra de Deus, a partir, por exemplo, do texto que fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, isso significa que o povo de Israel não foi eleito para receber sozinho os benefícios da redenção, mas sim para ser depositário dos oráculos divinos e transmiti-lo a toda a humanidade. Um abraço, Luiz Antônio. Que maravilha, meu irmão. Que Deus o abençoe, viu? Você também, toda a sua família. Um abraço. Então, isso é o seguinte: Deus escolheu um povo, mas para que desse a esse povo o seu conhecimento, as suas leis, desse a esse povo também os sacerdotes, os profetas, as profecias, e através desse povo e desse relacionamento deles com Deus, abençoar as demais nações da terra. Então, por isso que diz o texto: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como todos os povos daquele período em que Deus escolheu o povo de Israel eram povos que tinham diversos deuses, então Deus separou um povo, se revelou a eles como Deus único, criador de todas as coisas, e foi transmitindo a eles um conhecimento oral, como também um conhecimento verbal, como também um conhecimento através de sonhos, visões, profecias. E assim o povo foi conhecendo a Deus e transmitindo isso. Isso foi passando de geração a geração e também às demais famílias da terra, aos demais povos, ok? É isso o que significa Deus ter escolhido um povo. E esse foi um povo sacerdotal, povo de sacerdotes, para abençoar toda a terra. O próprio Jesus usou desse esclarecimento. Ele diz assim, em João 4:22, a salvação vem dos judeus, né? Porque Deus foi se revelando a eles. Deus foi dando os oráculos a eles. Deus foi se revelando a eles. E aí, então, essa revelação foi entregue diretamente a eles, e aí, através deles, veio, então, para todas as nações. Foi o que aconteceu. Os primeiros apóstolos eram todos judeus, e eles foi quem levaram o evangelho de Jesus Cristo a todas as nações, porque eles tinham todo esse conhecimento do Velho Testamento, da lei, dos profetas, e também o conhecimento do evangelho de Jesus Cristo. Correto? Entenderam? O que significa que Deus tenha escolhido um povo? É isto, para, através deles, abençoar
todos os demais povos da terra. Pois bem, então é o seguinte, o próprio Jesus, ainda dentro desse assunto, o próprio Jesus disse que não tinha sido enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois ordenou que seus discípulos, durante o tempo em que ele estava na terra, não ministrassem fora dos termos de Israel, porque ainda era o tempo da revelação, era o tempo da entrega do evangelho, uma revelação que havia sido feita diretamente aos judeus para que eles, os depositários originais, divulgassem ao mundo inteiro. Aí então vem a ordem de Jesus aos discípulos, em Mateus 28, 19. Né? E para que eles pregassem o evangelho a todas as criaturas. Né? Ainda diz, começando em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, a eles foi encarregado esta missão. Ok? Pois bem, para que esse povo fosse capaz de desempenhar esta alta missão histórica, então era indispensável que eles fossem preparados física e mentalmente. Física, porque estavam formando um povo, uma nação. Né? Estavam formando uma nação terrena. Então, eles precisavam ser preparados fisicamente e também mentalmente. Era preciso que eles vivessem sob a dispensação sobrenatural da providência. E nesse aspecto, então, na legislação mosaica, haviam dois elementos distintos. O elemento de ordem moral e espiritual, que isto é aplicável ao mundo inteiro, mas também as leis civis, que no caso era para o povo israelita. E isso foi dado a eles por causa da sua alta missão histórica. Essas leis tinham força de lei religiosa e elas se aplicavam somente a eles, chamadas leis cerimoniais. E é acerca dessas leis que nós vamos tratar nesta lição. As leis que tinham em vista a preparação física, mental e espiritual do povo judeu. Essa legislação mosaica mostra a relação íntima que há entre limpeza e saúde. Era o que Deus estava ensinando a eles com essas leis, nos textos que nós lemos, de Levíticos 11, 12, parte do capítulo 13 e o capítulo 15. Mas do 11 até o 15, todos esses textos falam de limpeza e saúde para que aquele povo fosse um povo saudável, ok? As impurezas do corpo, aliás, a falta de limpeza no corpo e na casa é sempre veículo de enfermidades. Por isso que Deus estava, então, dando essas leis para que eles fossem um povo limpo no seu corpo, na sua casa. E também, claro, limpos de mente e de espírito. Irmãos, as impurezas do corpo, dos alimentos e do ambiente são meios favoráveis para desenvolver germes que provocam enfermidades perigosas. Né? Hoje a ciência ensina isso com a sua autoridade, mas veja, naquele tempo era preciso que esses conhecimentos indispensáveis à saúde de uma raça em formação viessem amparados pela autoridade divina, a fim de que o povo os cumprisse, ok? Não tinham autoridades da saúde como nós temos hoje, né? E o povo, então,
se sentiam obrigados quando percebiam os preceitos da lei que os puniam se eles deixassem de cumprir. Nós podemos distribuir esses preceitos que nós lemos nesses textos em 3 classes gerais. Principalmente no capítulo 11, nós vamos ver princípios higiênicos da alimentação. Por isso que a gente viu lá diversas proibições de alimentos que eles não podiam comer, né? Diversos animais que eram considerados imundos, considerados impuros. Eram alimentos que, de certa forma, podiam trazer alguma doença, né? Trazer algum germe, algum vírus. Então, por isso eles não podiam comer. Eles não podiam comer qualquer espécie de carne. A carne de muitos animais era proibida por causa da impureza. E a expressão bíblica que Deus dá é animais imundos ou impuros, né? A proibição era tão severa que o homem que tocasse no cadáver desses animais eram também considerados imundos durante um certo tempo. Até que depois, então, eles se purificavam diante dos sacerdotes através da oferenda de sacrifícios. Nós podemos fazer assim uma ideia do motivo dessa interdição tão severa, quando nós lembramos que entre esses animais, por exemplo, está o porco. E a gente sabe que a carne do porco é uma carne prejudicial à saúde, né? Então, era esse o aspecto. Deus deu essas leis porque tinha interesse que formassem um povo saudável, né? Um povo forte, um povo que tivesse condições físicas para gerar povo forte. Então é interessante também examinar que nessas interdições não havia nenhuma proibição quanto vegetais, né? Era só mesmo quanto aos animais, ok? Parece que o objetivo desta legislação era ensinar ao homem a importância do alimento, o que eles podiam comer, o que eles não podiam comer, e a necessidade de que eles comessem para se fortalecer como fator de saúde e resistência. E os hebreus eles ficaram sabendo pela revelação divina daquilo que eles deviam comer ou não, daquilo que era saudável ou não, né? E eles então deveriam comer somente alimentos saudáveis, né? Uma geração que come alimentos saudáveis é uma geração saudável. E é interessante que levou séculos para os homens aprenderem o que naquele tempo o povo de Israel aprendeu, né? E ainda hoje há povos que comem qualquer coisa e de qualquer modo, e por isso são fracos, né? E tendem a desaparecer. Então, o motivo de Deus dar aqueles preceitos sobre quais alimentos deveriam comer é exatamente para que formasse uma nação saudável, de pessoas fortes, resistentes, né? Saudáveis. O segundo ponto é que nós vamos encontrar que são os princípios de higiene. Ali tinham quais animais deveriam comer, né? Quais animais não deveriam comer. Ou seja, uma alimentação saudável. Preocupação de Deus para que eles tivessem uma alimentação saudável. Assim como muitas pessoas têm hoje também essa preocupação de comer apenas o que é saudável, e isso é bom, né? Mas um outro aspecto, ele traz os princípios de higiene preventiva contra doenças, ok?
E aí nós vamos ver isso nos capítulos 13 a 14 de Levíticos. Princípios de higiene preventiva. Parece que a enfermidade mais perigosa na época era a lepra. Não podemos afirmar se era exatamente a morféia dos nossos dias, entretanto, era uma enfermidade devastadora, repulsiva e muito contagiosa. Além disso, podia se confundir com outras enfermidades. Agora, não havia médicos, não havia, nem podia haver noções de microbiologia, que é o ramo da ciência que apareceu há bem pouco tempo, né? A legislação mosaica, entretanto, estipulava medidas que visavam proteger os sãos contra o perigo do contágio, desde a segregação do enfermo até a destruição das roupas, lavagem das mãos, do corpo, das coisas do seu contato. Só, meus irmãos, veja, só muitos séculos depois é que a ciência estabeleceu, pelas suas descobertas, a necessidade de separar os enfermos que têm moléstias contagiosas, né? E prescreveu regras severas de limpeza para impedir o contágio. Mas naquela época Deus já revelava isto ao povo de Israel. Podemos dizer que a legislação mosaica antecipou séculos, né? Antecipou o que veio séculos e séculos após, né? O próprio Deus, através da lei, antecipou prescrições da ciência, de coisas que foram descobertas bem depois. Veja que nos nossos dias de hoje, por exemplo, uma das regras é lavar bem as mãos, né? Lavar bem as mãos, tomar banho quando vem da rua, né? Tirar as roupas e colocar para lavar. Veja, coisas que foram prescritas ao povo de Israel há bem tempo atrás, só nos dias de hoje é que veio aparecer também nos nossos dias, né? E outro aspecto, então veja, primeiro, a lei tinha as prescrições quanto à alimentação saudável, depois prescrições quanto à higiene e também prescrições sobre a higiene sexual e de proteção à maternidade. É o nosso último ponto a ser tratado. Irmãos, em 1847, Inês Samuels, né? Ao perceber que as crianças morriam menos ao nascer quando vindas ao mundo pelas mãos limpas das parteiras e não pelas mãos sujas e ensanguentadas dos médicos da época, ficou intrigado e saiu correndo pelas ruas gritando: lavem as mãos, lavem as mãos. Vejam, faz apenas 147 anos que o grande Samuel teve de enfrentar uma tremenda luta para ensinar os médicos do seu tempo que era indispensável lavar as mãos cuidadosamente no intervalo dos exames das doentes para impedir o contágio da febre puerperal. Muitos e muitos séculos antes, a higiene da lei mosaica já estabelecia providências para proteger a mulher que dava à luz, conservando-a inteiramente separada depois de nascida a criança. Não eram naturalmente prescrições exatamente iguais às da ciência de hoje, mas não deixavam de ser salvaguardas das parturientes, não é mesmo? Além dessa medida, havia uma série de recomendações meticulosas sobre as questões do sexo, tanto do homem como da mulher, todas tendentes a evitar a promiscuidade e a falta de cuidado
num dos aspectos mais importantes da vida e da saúde. Qualquer deslize ou descuido higiênico exigia completa separação durante pelo menos um dia. Educado com esse rigor de princípios higiênicos, o povo hebreu formou uma mentalidade rigorosamente escrupulosa sobre um dos aspectos mais importantes da vida humana. Né? Fez-se o povo dos profetas um povo vivaz, isto é, que não desaparece mesmo. Um povo de homens inteligentes, lutadores, fortes. É preciso não esquecer que dos judeus saíram os grandes músicos, os grandes pensadores como Spinoza, Mendelssohn, Einstein e outros. Mas, acima de tudo, o hebreu foi um povo designado para ser os recipientes e depositários dos oráculos de Deus. Deveria ser um povo santo, um povo forte, um povo hábil, ok? Povo santo, povo forte, um povo hábil. Por isso que receberam todas estas prescrições cerimoniais, que eram para eles, mas, meus irmãos, que servem também de lições para nós, não é mesmo? Essa lição, já encerrando então, para a conclusão, essa lição tem algumas aplicações. Nós vamos encerrar então com as aplicações práticas para todos os homens, né? Primeiro que a limpeza do corpo, dos alimentos, da casa, do ambiente, é uma expressão da verdadeira vida religiosa. É um dever imperioso, porque defende o homem da doença e do sofrimento. Defende o homem do contágio, né? de doenças contagiosas, assim por diante. As regras de alimentação dadas aos hebreus podem não ter a mesma importância que os mandamentos referentes à vida espiritual e moral, mas são úteis e necessários. Quanto ao corpo humano, a Bíblia diz que ele é o templo do Espírito Santo. Portanto, o corpo humano deve ser bem tratado, deve ser limpo, deve ser bem cuidado. Logo se percebe a importância capital das prescrições mosaicas de higiene e limpeza. Irmãos, nós entendemos que incumbe as igrejas incutir no povo a noção dessa importância e promover, assim, pela observação do que a Bíblia e a ciência ensinam, a saúde e com ela condições favoráveis a uma vida espiritual bem equilibrada e bem vivida, como também saudável, ok? Então é esse o aspecto que eu quero trazer hoje destes textos, né? Saúde, falar acerca da saúde, da higiene, né? Cuidado com a alimentação, né? Cuidado com a limpeza do corpo, cuidado com a saúde. Cuidado com a higiene, mas também cuidado com a saúde física e mental do nosso corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E Deus se importa com a nossa alma, mas se importa também com o nosso corpo, ok? São essas lições que nós tiramos então desses textos, que eram prescrições do Velho Testamento para o povo de Israel. Eu espero que também nessas aplicações sirva de lições para nós nos dias de hoje, ok? Nós vamos encerrar com uma oração. Quero estar agradecendo muito, muito mesmo, a cada um de vocês que entraram conosco na live e que tem dado continuidade aos estudos, né? Hoje a lição 31 nós estudamos, ok? Falando da história da redenção, contando tudo desde o Gênesis, vamos contar até o nascimento de Jesus Cristo, tá certo? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por este ensino que fala do cuidado que o Senhor tem para conosco quanto à saúde
do nosso corpo, assim como também nossa saúde espiritual. O Senhor tem nos dado ensinamentos que hoje a ciência comprova. Ensinamentos, ó Pai, que devem ser observados hoje para o nosso bem-estar. Ó Deus, abençoe-nos como povo de Deus, para que venhamos a ser um povo forte, sadio, de alma, mas também sadio no corpo físico. Esteja, ó Pai, nos livrando, Senhor, dessa enfermidade tão séria dos dias de hoje. Não somente esta, mas muitas outras que tiram a vida, que ceifam a vida, Senhor, abençoe. Livra-nos dessas doenças, dessas enfermidades e cure aqueles que já foram infectados, ó Pai. Cure-os. Que nós tenhamos, ó Pai, dias abençoados pela frente e toda essa praga que se disseminou nos nossos dias possa ser, ó Pai, tirada pelo Senhor, para nosso bem-estar, para nossa tranquilidade. Abençoe, ó Pai, cada uma das famílias que estão representadas por cada um dos teus filhos nesta live. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus os abençoe. Convido-os para a próxima sexta-feira estarmos juntos aqui no culto doméstico, quando vamos estar, então, cantando, orando e trazendo uma pregação de um texto bíblico. Obrigado, irmãos, obrigado, amigos, né? Nossos irmãos amigos que estão conosco, muito obrigado. Vou concluir, então, e enquanto a gente se despede, enquanto a gente possa estar ainda meditando, eu vou passar uma música, vou deixar ela rolando enquanto os irmãos vai se despedindo, ok? Deus os abençoe. Vamos passar a mesma música que toquei no começo, ok? Vocês vão estar aqui se deliciando com elas. Deus abençoe. Um abraço a todos. Abraço, Nair. Deus abençoe, Nair.